Amém. Está a funcionar? Sim. Graças a Deus. Quem está a fazer tradução? Preciso de falar mais devagar, não é? Ah, é? Ok. Olá, boa noite. O livro dos Efésios é espetacular, não é? É muito bom. Vocês, eu estava a falar com o Lino sobre isto. Vocês ouviram, antes de hoje, um sumário sobre o livro, quando Paulo escreveu, porque é que ele escreveu, em qual as condições, etc. Ou não? Não. Não, ok. Já leu e ouviu um overview? Ouviram um overview? Ok. Ok. Pronto. Eu gosto muito deste livro dos Efésios. Era, numa certa maneira, um sumário de toda a teologia de Paulo que ele escreveu em todas as cartas. Ok? Está em Efésios uma concentração, um sumário de tudo que ele escreveu. É um livro muito importante na vida da crente e de cada igreja também, porque o que está lá dentro, o que ele escreveu. Não escreveu a carta como muitas outras cartas para tratar uma coisa de doutrina numa igreja, ou comportamento dos crentes numa igreja específica, ou coisas sobre falta de relacionamento, ou situações específicas para uma igreja específica, ok? Mas em geral, para todas as igrejas. Por isso, quando ele escreveu a carta, começa com Paulo, um apóstolo, etc, etc, mas sem a parte principal, a parte do início, como muitas outras cartas. Foi muito breve, muito pequeno. E depois ele está escrito pelos santos em Efésios. Mas muitos manuscritos originais têm um espaço. Não tem Efésios escrito lá. É um espaço aberto com o propósito. Os estudantes da Bíblia pensam que era uma carta circular para não só mandar para os Efésios, mas para que eles podem escrever o nome da própria igreja aos santos em Maia ou em Porto, porque a intenção era para mandar esta informação para todas as igrejas e não só uma igreja específica. Por isso é muito impessoal, né? Impessoal. Não tem, como é normal nas cartas dele, diz olá ao Luke, diz olá ao Lino, manda a Glória para não entrar em combate com Hilda, coisas assim. Todas as cartas têm muita coisa pessoal sobre a igreja local. Efésios não, a carta aos Efésios não tem nada disto. Por isso é muito interessante que o sumário era para que todos os crentes em todas as igrejas entenderam o nível de ensinamento nesta carta. Super interessante. Ele ficou na cidade durante 3 anos. Era realmente a primeira vez quando ele ficou e plantou uma obra num lugar específico que não era uma sinagoga. Ele sempre começou em sinagogas, a falar com os judeus, ok? E depois saiu com conflito, etc. Mas em Efésios ele ficou numa sala de ensino de um homem chamado Tiranos. E ficou lá 3 anos. E através do ensinamento destes 3 anos, a palavra de Deus, o Evangelho, espalhou para toda a zona, a província romana da Ásia Menor. Até todos ouviram a palavra de Deus, todos ouviram o Evangelho de Deus, através de Paulo a ensinar lá. E através da igreja que começou lá na cidade de Efésios. Foi uma cidade muito importante, porque era um cruzamento de todas as linhas do comércio do interior, da parte do Oriente até a parte ocidental, no Império Romano, e com um porto para navios. Agora o porto não existe, era a parte do rio que entrou na cidade, e depois com a acumulação de lama e tudo isto
eles no final não conseguiram usar mais como um porto e perdeu a importância a cidade. Era também o lugar principal de culto de adoração da deusa Diana, ok? E causou problemas com Paulo porque tanta gente aceitaram Jesus na altura que as pessoas que criaram ídolos e imagens em prata de Diana começaram a perder negócio. Vocês todos leram isto, não é? E é escrito em Atos, principalmente, o livro dos Atos, como aconteceu, ok? Não está mencionado na carta aos Efésios, mas se buscamos a volta disto, há muita informação sobre a igreja e sobre o que aconteceu lá. Eu tive o privilégio de passar tempo lá, numa viagem com os meus pais nos anos 70, e passámos um dia na cidade de Éfeso, e foi tão interessante. Até entramos no anfiteatro onde a grande manifestação aconteceu e ficamos lá sentados no meio da história, não? E eu na altura, não crente, sem entender nada, era só ruínas e pedras e coisas interessantes, foi muito interessante, mas agora a oportunidade de voltar, uau, muito interessante, ok? Pronto, ele escreveu a carta da célula de prisão em Roma, a volta de 61, 62 pós-Cristo. Ao mesmo tempo ele escreveu aos Colossenses. E eles chamaram a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios epístolas gêmeas, porque são tão semelhantes. Eles pensam que ele escreveu a carta aos Colossenses e depois entender que a revelação que começou de nascer na carta aos Colossenses, ele repetiu, porque 1/3 é igual. O livro, a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios é igual. Ele roubou tudo o que ele escreveu e expandiu os pensamentos e a teologia para pôr de uma forma muito mais concentrada no livro. Por isso é fascinante. Vamos falar sobre a carta. Há duas partes específicas da carta aos Efésios. 1, 2, 3 e depois uma ponte de viragem e depois 6, com coisas bem diferentes. Hoje à noite, porque nós não temos muito tempo, vou focar mais nos primeiros 3 capítulos. Okay? E a importância do que Paulo escreveu lá nas nossas vidas pessoais e na vida da igreja de Jesus Cristo, o corpo dele. Ele escreveu coisas que eram radicais no mundo na altura, pensamentos e ideias que eram completamente eram radicais, diferentes, chocantes talvez para muita gente na altura. E para a igreja, para o povo, os cristãos, os seguidores de Cristo, tornou numa forma bem clara a teologia sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o plano de Deus para nós, para as nossas vidas, para o nosso comportamento dentro da igreja, para como a igreja deve funcionar. Isto é tudo fundamental do nosso entendimento hoje em dia de salvação, do Evangelho, da igreja evangélica, de tudo que nós acreditamos, numa forma bem concentrada. Muito interessante. O plano de Deus para todo ser humano está escrito aqui. O plano enorme de Deus. Por isso, ele começa com este plano, ok? Grande. E depois, na segunda parte, 4, 5 e 6, ele mudou para focar em coisas específicas à volta do nosso comportamento, sobre casamento, sobre coisas assim, sobre liderança dentro da igreja, as formas de liderança, os donos de Deus para a igreja, de Cristo, etc. Não vou tocar muito nisso, mas essencialmente Efésios é um sumário do Evangelho de Jesus Cristo, ok? A importância de entender
tudo que ele escreveu. E depois a importância de pôr em prática. Não é só teoria. A primeira parte, em grande parte, é teoria. Depois, a segunda parte é como pôr em prática. A importância de não simplesmente ouvir, mas praticar nas nossas vidas e da vida de cada igreja. E como é necessário viver numa certa maneira. Pronto, vamos começar com o capítulo 1. O eterno plano e propósito de Deus para os homens. Paulo começa logo com uma descrição do plano e propósito de Deus. Mas como? Em 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. E no meio há uma pequena coisa sobre o mistério, ok? Que é bastante interessante. Está mencionado aqui e mais à frente também. O mistério, ok? Primeira parte, versículo 3 a 14, no grego original, era uma frase só, sem pausa. Alguém escreveu que era semelhante a uma abertura orquestral de uma grande orquestra, não é? A parte da abertura, que é uma música quase separada, a tocar para abrir a música total da orquestra. Está escrito que é assim, todos os versículos sem parar, sem pausa. Em inglês e português não é assim, infelizmente, mas temos a essência aqui escrito. Pronto, primeira parte, versículo 3 a 6, é sobre o Pai. E ouve o que está escrito aqui, ok? Só esta parte tem palavras, não sei, eu não contei, tantas palavras importantes para o nosso entendimento do Pai. Vou ler. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Primeira coisa, é um Pai. Era uma ideia radical na altura. Deus é nosso Pai. Jesus usou esta linguagem, não é? A falar sobre o Pai dele, Deus, o Criador de tudo, Pai. Okay? Aqui temos logo no início Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bem complicado quando pensamos nisto, não é? Bênçãos para nós na zona espiritual em Cristo. Estamos abençoados aqui, em certas maneiras, mas também noutra parte que existe, a zona espiritual, okay? E com bênçãos espirituais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Outro conceito. O que é? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Santos e sem culpa. Aqui temos o início do Evangelho. O propósito de Deus é para criar um povo que ele escolheu antes da criação do mundo, porque ele é fora do tempo, ok? Para ser santos e sem culpa. Sem culpa. Todos nós sabemos que nós temos culpa, não é? Isto é parte do início do plano de salvação. Em amor, motivação, okay? O motivo do Pai é amor. Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira, vocês sabem, que Ele mandou o próprio Filho. Amou o mundo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Adopção. Filhos. Estrangeiros que não nos tornamos filhos em amor. Família de Deus. Isto é um conceito também muito estranho. Deus é uma família. Nós somos família com Deus. Quando pensamos nos deuses dos romanos e gregos, é impossível imaginar. Isto é um conceito fora da imaginação. Mas Paulo está a usar linguagem aqui que é muito específica e muito especial. Radical. Mas para nós hoje em dia, ouvimos isto tantas vezes. Mas quando paramos de pensar, realmente, uau! Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Este é o nosso Pai.
grande Pai. Incrível. Vale a pena ler e ler e ler e pensar em cada palavra. Porque realmente o que está escrito aqui é tão poderoso, tão grande. Em cada palavra há teologia, não é? Pode expandir em cada palavra quando falamos sobre da sua gloriosa graça, o qual nos deu graciosamente. É incrível. Glória ao Pai. E depois, por meio do amado. Quem é o amado? Versículo 7. Nele, o amado, nele temos a redenção, outra palavra não, a redenção por meio do seu sangue e perdão das transgressões. O Evangelho, redenção por meio do sangue. Sem a morte na cruz, Jesus era um bom mestre, ok? Um homem incrível, com ensinamento incrível, com milagres e maravilhas e curas e tudo que era incrível sobre Jesus. Mas se ele não morreu na cruz, não conta para nada. O ponto importante era a morte de Jesus na cruz no nosso lugar. Era a consumação de tudo o que aconteceu antes, desde a queda do homem até a cruz. Ok? Sangue de Jesus comprou tudo para nós. Era necessário derramar o sangue. Era a coisa mais importante que aconteceu para nós. Okay? Por isso, diz aqui, a redenção por meio do seu sangue. E os judeus entenderam isto por causa de sacrificar animais. Para pagar um pecado era necessário matar qualquer coisa e derramar o sangue. Porque o preço do pecado é morte. E morte vem com o sangue derramado. Okay? Era necessário matar o animal. Ele era o Cordeiro de Deus. O sacrifício perfeito. O perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Mais uma vez, a palavra graça. Mais uma vez. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Jesus, Pai e Filho, em os primeiros 8 versículos. Pai e Filho. E depois, vamos mais à frente. O Espírito Santo, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, ok? A palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Vamos repetir constantemente esta palavra evangelho, que eu falei 2 semanas atrás sobre o evangelho, a importância de manter o evangelho o nosso foco. Além do Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso relacionamento, temos de sempre manter o evangelho vivo em nós e dentro da igreja. É absolutamente fundamental. Pronto, ok? O evangelho. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Selados, ok? Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Que descrição rico e poderoso, não é? O Espírito Santo é o selo. Temos Pai, Filho e Espírito Santo aqui nos primeiros versículos. Uma descrição poderosa sobre quem Ele é. Através disto nós aprendemos e entendemos muito, muito, muito sobre o caráter e propósito de Deus. Está tudo em poucos versículos. Isto é rico. Um plano de um Deus que tem tanto amor para nós, que não abandonou-nos à destruição, mas criou um plano desde o início dos tempos para salvar o povo dele. Só os judeus, para salvar o mundo, para dar oportunidade a cada pessoa de receber este perdão e redenção através do sangue do Filho. Ele sempre, durante todos os séculos dos profetas e a história de Israel, o plano sempre existiu. Sempre estava lá. Ele nunca mudou o plano. Ele não decidiu, pronto, ok, agora penso que não há outra maneira, vou mandar o meu filho. Não,
era sempre do início o plano de Deus para salvar o mundo. E aqui nós temos uma descrição incrível. O plano foi consumado no Filho, na cruz. Por isso, quando Jesus falou a dizer, está feito, está consumado, ele estava a falar sobre todos os tempos, desde a queda do homem e antes, até este momento específico. Está consumado. É a história do nosso futuro. Está consumado nele. Okay? E aqui, mais uma vez, a essência da natureza de Deus, a nossa salvação e o plano do Evangelho. O motivo está aqui, o amor dele, a maneira de salvar, através do Filho. Okay? E o início até o fim, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhar juntos para completar o plano dele. Teologia, ideias, ensinamentos, fantástico para toda a gente, fantástico. Mas no meio de tudo isto, versículo 8 até 12, 8 até 12, em inglês é 9 até 12, mas pronto, é diferente em português. Ele falou sobre o mistério, okay? O mistério. Vou ler. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Tanta coisa, grandes palavras, grandes ideias, mas realmente o mistério da sua vontade, ninguém entendeu sobre este plano de salvação do Pai. Ninguém entendeu bem o Messias, Cristo. Os judeus não reconheceram Jesus, mesmo a completar todas as profecias, a cumprir todas as profecias sobre a vida dele. Ele chegou numa maneira fora de expectativas deles. Eles não reconheceram Jesus. Por isso, o plano e tudo o que está escrito sobre o plano de Deus para a salvação do mundo era um mistério para as pessoas. Eles não entenderam. E nós só entendemos através do Espírito que está a trabalhar em nós. Quando aceitamos Jesus, isto tudo torna bem claro. Quando nós entendemos o plano de Deus para nós. E no mundo, na altura, isto foi maluquice. Até está escrito que é maluquice para os que estão perdidos. Maluquice, é loucura. Mas para nós é o poder de Deus, a vida de Deus, a verdade de Deus. Porque nós andamos agora com os olhos abertos. Paulo escrito aqui sobre os olhos dos nossos corações. Abrir os olhos dos nossos corações, que isto é diferente, não é? Não é só entendimento intelectual, mas é entendimento aqui no fundo de quem nós somos, entendimento espiritual. Nós conhecemos, nós entendemos porque nós entendemos. Temos qualquer coisa a acontecer dentro de nós através do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento na forma espiritual e na forma milagrosamente, ok? Começamos a entender o plano de Deus para nós. Mas o que está escrito aqui é realmente incrível, que é o alvo final de Deus é para que tudo que existe nos céus e na terra, todo o universo vai juntar em união embaixo da autoridade de Cristo. Ok? Não é? Convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. No final, vai tudo juntar em harmonia, união e paz. Ok? Ele vai separar os ímpios para castigo eterno, que é triste, e realmente é a motivação de pregar o Evangelho. Quando, como eu disse, quando falamos sobre a eternidade, é muito tempo. Ok? E assim vai acontecer, mas a boa notícia é que vai
tudo terminar na forma boa, na forma majestosa. Deus vai controlar tudo. Não vai existir mais tristeza, mais lágrimas, mais sofrimento, mais doença. Ele vai eliminar tudo. E nós vamos viver com Ele para sempre. Por isso, convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. E nele fomos também feitos herdeiros. Por isso, nós temos um papel lá. Nós temos um parte. Nós não somos espectadores do que vai acontecer. Somos parte do plano de Deus para toda a eternidade. Dentro e não fora do reino. Uau! Né? E, outra vez, predestinados. Predestinados. Ele escolheu-nos antes da criação do mundo. É uma coisa que confere entende bem. Ok? Porque há muito polêmica sobre isto. Se Ele escolheu-me antes da criação do mundo, eu tenho livre vontade de seguir Jesus ou não? Mas Ele sabe, antes do tempo, o que eu vou escolher. Ok, isto é outro assunto. Não quero ir lá, porque é bastante... Não é? Ok, eu tenho tempo. Por isso, o mistério não foi uma revelação para as pessoas na altura. Nada, foi completamente loucura. E depois, em capítulo 3, ele vai voltar para o mistério. Eu não vou ler sobre isto, mas ele volta para o mistério mais uma vez, com uma explicação mais. E logo depois disto, deste abertamento do capítulo, do livro, majestoso que realmente é, o Paulo tem uma pausa. Ele parou de falar e começou a orar para nós. Porque, obviamente, quando ele estava a escrever, eu gosto de imaginar Paulo cheio de paixão e com os apontamentos em todos os lados a escrever a carta, ou com um escribo escrever e a falar as palavras, tentar explicar tudo, e depois pronto, ok, espera, e ele entrou em oração, que é espetáculo, ok? Ele ouviu sobre a fé e o amor dos Efésios, ingredientes essenciais para uma igreja saudável, para crentes individuais saudável, e depois ele simplesmente pousou para dar graças, para dizer obrigado, não é? E ele disse em versículo 17, eu não vou ler tudo: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Isto é o desejo profundo do coração dele, não é? Que a conhecer Pai, Filho e o Espírito Santo, receber salvação através de Jesus, nós temos um espírito de sabedoria e revelação para conhecer cada vez mais o nosso Deus. É importante. Mais uma vez, isto não é simplesmente um conjunto de ideias, mas é o que nós acreditamos no fundo da nossa alma, não é? Nós conhecemos Deus e depois temos de crescer neste conhecimento. É o desejo de Paulo que nós não simplesmente paramos. Nós somos chamados para uma esperança nele, ok? A esperança que é impossível sem entender o que Deus fez para nós na cruz, ok? E nós temos as riquezas de gloriosa inheritance, herança nele, ok? E ele tem uma herança em nós. Nós somos, está escrito de uma certa maneira, a herança de Deus através do plano dele, que ele vai ficar connosco. É incrível, não é? E depois ele está a trabalhar em nós através de poder incomparável que ressuscitou Jesus dos mortos. O poder de Deus que ressuscitou Jesus está a funcionar em nós. Isto é significante, é enorme. E depois Jesus, sentado no trono, tem autoridade sobre todos os poderes e autoridades embaixo dos pés. E nós também nele temos autoridade. Temos autoridade. Por causa disto, Ele quer que nós entendemos tudo isto. E que nós somos também parte de uma igreja, uma família, o corpo, e Ele é a cabeça. Ele é o nosso Senhor. Salvador, mas Senhor. A cabeça da igreja. Nós somos todos a igreja de Jesus. Incrível, não é? E vai haver um casamento nos fins dos tempos.
com a igreja pura e imaculada, não é? E sem manchas, sem ruga. Nós, que privilégio, uma coisa incrível. Por isso, capítulo 1 é a fundação de tudo que vai seguir. Paulo escreveu isto como uma fundação. É uma fundação da nossa teologia. É a fundação de tudo que nós acreditamos. Sem conhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sem entender o plano de salvação, o meio de salvação, sem entender a cruz, sem entender a ressurreição de Cristo, sem entender a Igreja de Cristo, sem entender assuntos do reino de Deus, nós não temos nada. Isto é fundamental a entender tudo isto, fundamental para nós. Por isso, podemos andar e dizer, pronto, o pastor pode interpretar, eu não preciso de estudar nem entender, mas ficamos bebês. E mais à frente ele fala sobre a necessidade de não ficar bebês, mas crescer em tudo, em maturidade. Exatamente por isso. Ok? Isto é tudo em capítulo 1, é a essência da mensagem que nós temos de pregar ao mundo. A essência. Por isso, se nós temos isto como fundação, a saber entender o plano de Deus para a humanidade, o plano de salvação, o que é que deve acontecer depois? É muito interessante. Uma pessoa que não tem Cristo pode ler tudo isto e dizer, pronto, ok, não sei se faz sentido, mas é interessante. Depois é necessário ir ao capítulo 2 para entender o plano para mim, o plano de Deus para a minha vida, individualmente, porque Ele tem, o plano é para todo mundo receber salvação. Ele morreu para o mundo, mas Ele morreu para o Luke, morreu para Alexandre. É individual. Esta é parte do plano que é tão incrível. Realmente é para mim? Sim, é para mim. Ele morreu para mim, por mim. Para mim ou por mim. A minha esposa está sempre a dizer, estás a usar a palavra errada. Não é por, é para. Não é para, é por. Ok, pronto. Por mim. Ok, morreu por e para mim. Mas agora nós, eu e o Luke e o Lino, ele está a falar pessoalmente para nós, ok? O que é que ele está a dizer? Que nós somos perdidos e separados de Deus, a seguir o inimigo, a seguir as maneiras do mundo, as maneiras de escuridão, ok? E por causa disto, desobedientes, e que nós merecemos a raiva e o castigo de Deus. É uma palavra dura, não é? Mas como? Versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Mortos. Vamos voltar para este assunto de morte. Ok? Isto é realmente... Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Bam! Puro e simples, a verdade. Okay. Estavam, mas está escrito para o mundo, vocês estão mortos nos seus transgressões e pecados. Muito duro, muito difícil. Mortos. Sem Cristo, somos todos mortos. Okay? Espiritualmente, morto e eventualmente morto também no corpo. Mortos. Para toda a eternidade separado com Deus, em um lugar onde nada é bom, absolutamente nada. O pecado tem um custo, e o custo é morte eternamente. Morte eternamente. E nós somos todos pecadores. Isto não é uma boa notícia, mas a boa notícia está a seguir imediatamente. Ok? Ele disse, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Que notícia boa! Mesmo na nossa situação miserável
do pecado, separados de Deus e mortos nas nossas transgressões, Ele, por causa do grande amor, deu-nos a vida com Cristo. Deu-nos a vida, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Vocês entendem a importância desta frase? Pela graça vocês são salvos. 5 palavras. 5 palavras. Tudo a ver com o nosso destino eterno. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois, pela graça vocês são salvos. Uma repetição de exatamente a mesma frase. Pois, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Esta parte da Escritura é absolutamente fundamental, é parte da fundação da nossa teologia. Realmente é. Que se acreditamos que temos de trabalhar para a nossa salvação, nós não conseguimos. Impossível. A Bíblia escreve sobre isto de uma forma bem clara. Não vou explicar tudo, mas só com esta passagem entendemos que nós não atingimos a salvação através das nossas obras, através do nosso próprio esforço. Porque sempre caímos antes de chegar lá. É impossível. Impossível. Por isso esta é uma boa notícia. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês. Mesmo o fé, o que nós temos, que é necessário para acreditar, nós recebemos de Deus. Vocês entendem isto? Nós recebemos isto de Deus. Fé vem de Deus. E isto está escrito aqui em João 6,44. Ninguém pode vir a mim, ok? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Ok, nós não podemos chegar ao Jesus sem o Pai, e draws us em inglês, não é? O atrair, ok? É o trabalho do Pai de dizer, pronto, meu filho, isto é o meu filho amado, tu tens de ter um encontro com ele. E nós começamos de buscar, nós começamos de sentir qualquer coisa. Isto é o início da nossa salvação. E quando pensamos nisto, às vezes acontece anos e anos ou décadas antes de receber Jesus, que Ele está sempre a trabalhar em nós, para chegar lá. É fascinante. Outra escritura, mesmo capítulo, João 6, 65. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo dom do Pai, não é? O Pai, Filho e o Espírito Santo a trabalhar juntos para a salvação. E nós chegamos lá através da graça dele e através da fé que ele colocou em nós. Se realmente a fé vem de mim e só de mim, isto é uma obra, uma boa obra. Eu posso ter fé, mais fé de outra pessoa para receber a salvação. Por isso, isto não é verdade. Todos nós somos perdidos, igualmente perdidos. E todos nós temos necessidade de fé para acreditar. Isto é obra do Pai a atrair-nos ao Jesus. Muito, muito interessante esta escritura. A salvação é um puro dono de Deus, através da graça. Puro. Uma prenda. Por isso nós temos nada, está aqui, para que ninguém se glorie. A natureza humana é orgulho, não é? Eu cheguei lá antes de ti. Eu sou um crente mais poderoso. Eu tenho uma salvação maior. Eu vi não é? Eu ouvi os anjos a cantar. Tu não ouviste nada, pois não? Isto é realmente, estou a brincar, mas é verdade. É verdade, hein? Tu és nada, eu sou muito importante. Eu sou pastor. Por isso, desculpa dizer, nós evitamos títulos, porque nós somos todos iguais.
Nós aqui temos um papel do pastor, mas eu não sou mais importante a ninguém, nem em cima de ninguém. Somos todos iguais. Nós temos um papel, é para ensinar as pessoas, para com João Batista a dizer: olha, look, behold, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É quando ele falou com os discípulos: olha o Jesus, ele é o Cordeiro. É o nosso papel também, simplesmente apontar ao Jesus, a dizer: ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou só um servo, mais nada. O título não é importante, ok? Por isso o assunto de orgulho é bastante importante. Por isso, em salvação não há espaço para o orgulho. Somos todos miseráveis, perdidos, mortos nos nossos pecados, mesmo quando nós não sentimos isto. Mas a verdade é a verdade. É o que nós éramos, ok? Ele disse: vocês estavam mortos. Ele está a falar para os crentes. Estavam mortos, mas todavia Deus, para ser rico em misericórdia, pronto, é fabuloso. Por causa do grande amor, nós somos salvos pela graça, o dom de salvação. É por isso que toda a salvação é tudo Deus e nada de mim. É tudo no parte dele. É muito importante entender isto. E está escrito em Romanos 3, 22 a 24. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Mais uma vez. Não há distinção. Nós somos todos iguais. Não podemos dizer que ele é superior. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Que sumário. Que é verdade, não é? O poder enorme que levantou Jesus dos mortos está a trabalhar em nós para dar-nos esta salvação também e para dar vida a cada um de nós. Que coisa incrível. A única coisa é que nós temos boas obras para fazer, mas é depois da salvação. Ele criou obras para nós depois da salvação. Todos nós temos um papel. Isto é tão importante entender. Não é através das boas obras, mas para as boas obras que nós somos salvos. E todos nós temos um papel na igreja local. Mas espera. Plano de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um mistério, a revelação para todos nós, para entender o mistério. Depois, salvação pela graça. Não é tudo, há mais. Okay? Reconciliação. Esta é outra palavra, que é versículo 11 a 22, de capítulo 2. 11 a 22. Ok? Em primeiro lugar, salvação comprou para nós o relacionamento com Deus. Restaurou o relacionamento quebrado na queda do homem com Deus. No morto de Jesus, a cortina do templo rasgou de em cima para baixo. O acesso ao Pai foi aberto outra vez. Depois de tantos séculos, nós temos acesso ao Pai. O único mediador não é o grande pastor, mais uma vez, é Jesus. Ele é o nosso mediador. Temos acesso através de Cristo ao Pai, com Jesus à nossa frente, com o sangue de Jesus que limpou os nossos pecados. Nós somos puros nos olhos de Deus. Isto não é uma coisa incrível? Podemos falar abertamente com o Pai. Com o Pai. Que Jesus comprou na cruz. Que privilégio. Relacionamento restaurado, que era quebrado e perdido, ok? O caminho está aberto. Podemos com confiança falar com o Pai. Em segundo lugar, comprou para nós relacionamento entre nós. Em primeiro lugar, entre os gentios e os judeus. Que os judeus eram um povo escolhido de Deus. O povo de Deus, escolhido para carregar, para levar a palavra dele, a verdade dele, a lei dele, para todos os séculos, ok? Para manter Deus vivo na face da terra. Entre os homens, de maneira humana, separados. E nós, os gentios, os perdidos, gregos, romanos, portugueses, todos perdidos,
nós agora temos acesso. Este relacionamento não existe mais. Nos olhos de Deus somos um povo só, unidos no reino dele, unidos na família dele. E não é só judeus e gentios, é gentios e gentios. Nós somos unidos com os italianos, com os ucranianos, com os russos. Se pessoas são crentes, pertencemos à mesma família. Mesmo com cultura diferente, falamos a mesma língua. E vamos passar eternidades com os nossos irmãos de Coreia do Norte. É difícil imaginar, não é? Mas é verdade. Somos uma família. Jesus comprou paz, comprou relacionamento entre todo o povo na face da terra para os que escolheram de seguir Jesus, aceitar Jesus. Em salvação temos família, ok? Ele disse em capítulo 13: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele comprou isto através do sangue. Portanto, versículo 19: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Mais uma vez, uma bomba de informação e de teologia. O templo de Deus não é um edifício em Jerusalém. Nós somos o templo de Deus. Ele vive conosco e dentro de nós. Juntos, este é um edifício que Deus está a edificar e construir cada vez mais. O edifício da igreja de Deus vivo. E nós somos membros deste edifício. Ok? Membros da família de Deus. Mais uma vez, um conceito incrível. Deus tem uma família. Sim, nós. Uma notícia boa, absolutamente uau, quando entendemos isto. É uau, a única palavra que podemos usar, ok? Tem tempo, Lino? Não. Ok, para terminar, vamos... Ok, o mistério, tem tanto material, mas o mistério em capítulo 3, vou voltar um pouco ao mistério. Está escrito em versículo 6. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo. Ok? Mais uma vez, este relacionamento é continuação do mesmo pensamento. Mas há mais. Quando somos membros deste edifício, membros de Deus, com o templo de Deus em nós, membros da família de Deus, reunidos com esta restauração do relacionamento entre homem e homem em Deus, salvos pela graça, a conhecer Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isto, toda esta bomba de informação, nós temos um propósito. No final, nós temos um propósito. Nós temos uma parte de cumprir a vontade de Deus neste grande plano de resgate. Desculpa, não precisa agora. Ele escolheu utilizar seres humanos simples como nós. Este é outro milagre, não é? Ele quer pregar o Evangelho em todo o mundo através de nós. Mandou-nos para ir a todo o mundo. Nós. E nós pensamos, uau, que tarefa enorme, mas não é. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, somos capazes de abrir as nossas bocas e mostrar Jesus longe e de Jesus perto, aos nossos vizinhos, à nossa família. É um papel que Ele confiou em nós para cumprir. Nós temos um papel. Por isso, quando Ele está a falar mais à frente sobre como nós devemos comportar no mundo, na igreja, em nossas famílias, nossos relacionamentos dos maridos e mulheres e tudo isto, é exatamente por isso que Ele quer que nós tornamos embaixadores ou representantes de Cristo na face da terra. Por isso, quando nós entendemos
a primeira parte. O que é fundamental é pôr em prática depois. Eu não tenho tempo para ir lá. Eu tenho páginas e páginas e páginas. Mas a igreja é o veículo em que ele vai atingir o mundo. Não é através dos cowboys individuais. Não há grande espaço para cowboys no reino, não é? Que vão fazer tudo. Ou Chuck Norris, okay? Ou Bruce Willis. Há heróis, sim, mas realmente são pessoas comuns que estão a fazer a obra do Evangelho. Pessoas comuns, como nós. Pessoas comuns que podem afetar vidas, podem mostrar quem Ele é, podem mostrar este grande plano de misericórdia de Deus desde o início dos tempos. Assim, Ele tem confiança em nós. A pergunta é, o que é que nós vamos fazer com tudo isto? Porque é comum dizer, pronto, eu aceito Jesus, e depois o formato da igreja normal é passar a vida inteira sentado num banco, sem levantar, sem fazer nada. Não estou a criticar, mas infelizmente é assim. Nós criamos salas de ensinamento em vez de máquinas de evangelho, máquinas de transportar e pregar e falar e mostrar e mostrar Jesus, abrir os olhos do mundo ao Jesus. É o nosso papel. É difícil, sim, não é fácil, mas temos o Espírito Santo connosco. E uma coisa importante para terminar, Ele escolheu-nos. Somos escolhidos de Deus. Escolhidos. Isto é outra coisa interessante, não é? Um dia Ele vai dizer, bem feito, servo fiel. Espero que sim. Mas bem feito porquê? Porque nós consumimos oxigênio e comemos muitos francesinhos? Acho que não. Não sei. Mas o que vamos fazer com o que nós temos é importante. Se temos boca e cérebro, ou metade do cérebro, e capacidade de falar, temos capacidade de falar sobre Jesus. Realmente é uma coisa incrível. Pronto, para ler outra vez os capítulos a seguir, 4, 5 e 6, com este entendimento em mente, do plano enorme do Pai, Filho e Espírito Santo, a mensagem do Evangelho através do morto do Filho na cruz, a salvação pela graça e não pelas boas obras, e a restauração do relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo, relacionamento com Deus, vertical, relacionamento horizontal. Somos ricos demais. Assim podemos entender o que está a seguir. É importante ler e depois entender como Ele está a falar sobre o nosso comportamento, a importância do nosso comportamento e o que nós devemos fazer e como temos de viver. Amém? Amém. Obrigado. Então,